aí, gente, como vão? Tudo bem? Estou aqui de volta, mês de setembro, primavera, cores e criatividade. Mais um vídeo da coluna Tive uma Ideia, do blog da Inova. E olha, gente, neste vídeo nós vamos conversar sobre duas coisas muito presentes no dia a dia do brasileiro. Uma delas é o bom humor, e o bom humor faz muito parte do nosso ser criativo. Um famoso publicitário, Washington Oliveto, escreveu um livro certa vez que tinha um nome muito sugestivo, que tem uma relação com o que eu acabei de dizer, né? O nome do livro é O Humor Abre Corações e Bolsos. E a gente sabe que o humor na propaganda brasileira, o Oliveto foi um dos grandes gênios, né, do humor na propaganda brasileira. Aliás, a propaganda brasileira é extremamente criativa, e quem vos fala é um publicitário que estuda isso há muito tempo, que sou eu. Então, assim, olha, o humor, e também, além do humor, nós vamos falar sobre essa ideia que muitas pessoas têm de que a criatividade ela parte de algo, ela tem como objetivo criar algo 100% original. Essa é uma discussão que eu já coloquei num dos nossos vídeos aqui sobre esse tema, porque eu acredito que a gente vê muito pouca coisa que pode ser considerada efetivamente original nesse mundo. Há quem diga que, na verdade, nós misturamos coisas que estão no universo e criamos esse terceiro elemento, que muitas vezes, sem uma análise muito aprofundada, pode parecer completamente original. Mas quando a gente chega mais perto e começa a analisar, a gente descobre que é realmente mais uma conexão em comum, mas de duas coisas que aparentemente já existiam. Então, eu quero deixar uma primeira mensagem aqui para ti que está assistindo esse vídeo, que está nos prestigiando, que é a seguinte: não se preocupe, não tenha essa obsessão por encontrar o 100% original. Copiar também é ser criativo. Se você copiar, acrescentando uma pitada, né, de brilho na sua ideia, dependendo da embalagem no sentido metafórico, né, que você coloca nessa criação, certamente a sua cópia muitas vezes fica até mais divertida e mais interessante do que o próprio original. Então, a gente vê, né, na história da humanidade N exemplos de grandes gênios considerados muito criativos que se inspiraram em coisas que já existiam para fazer evoluir o seu produto, o seu serviço, o seu processo, a sua arte e por aí vai. Então, olha que legal, dois temas que têm uma relação muito interessante entre eles, e mais esse vídeo que dá toques para você sobre a prática da criatividade no dia a dia, algo que está sendo cada vez mais demandado. Estou gravando aqui pelo Zoom para que a gente possa ver algumas imagens, compartilhar algumas telas com você sobre esse tema, e a gente vai comentando aí nesse vídeo para ajudar você nessa missão. Vamos pegar aqui então, olha, gente, estou trazendo para vocês aqui já um exemplo bem claro. Quando a gente bate o olho aí, né, a gente sente já vontade de rir. Eu acho que essa imagem, né, traz para a gente bem o que eu acabei de dizer, essa união do bom humor com a apropriação de coisas que já existem. O Senhor dos Pastéis, isso é bem famoso, né, gente? A gente entra na internet, digita lá no Google Criatividade do Brasileiro. Eu recomendo que você faça isso muito, porque às vezes é normal que a gente esteja naqueles dias, naquele momento em que a gente fala assim: caramba, não me vem nada à cabeça, as minhas ideias fugiram, onde estão vocês, ideias? Há vários nomes para isso, né? Bloqueio criativo, ou seja lá o que for. O fato é que quando a gente se aproxima de coisas boas, que tornam a nossa vida mais leve, a gente muda esse quadro, a gente consegue tirar essa pedra do meio do caminho. Então, além da questão do bom humor e da questão da não necessidade de você ficar obsessivamente perseguindo o original, também fica essa dica da gente sentar no ombro de gigantes, né? Como disse Isaac Newton, a gente sempre faz questão de dizer essa frase, a gente buscar boas referências. E as boas referências estão aí na nossa frente, no mundo da web. Então, olha que legal, e o Senhor dos Pastéis, que naturalmente se inspirou no Senhor dos Anéis, e o proprietário, provavelmente o criador, teve aí né, ele ainda colocou a carinha dele aqui com aquele visual dos personagens do Senhor dos Anéis, um visual meio Gandalf, né, o mago cinzento. Então, gente,
é muito interessante, porque isso vai ao encontro do conceito de inovação incremental. Quando a gente pega alguma coisa que já existe e, usando a nossa capacidade criativa, a gente gera um outro algo ainda melhor do que o original. Eu me divirto muito e é muito gostoso quando a gente faz essas pesquisas, quando a gente vai atrás da criatividade do brasileiro, de tudo que ele faz, com esse bom humor incrível. Vocês vão ver outros exemplos, de que a construção de um bom repertório te ajuda muito nisso, né? Porque pensa bem, aqui a gente está falando de uma apropriação de uma obra cinematográfica, mas você pode se apropriar de obras nos diferentes campos da ciência, do viver, da vida, da arte, por aí vai. Então, aquelas pessoas que não têm preconceitos, que conseguem circular com muita facilidade nos diferentes mundos, né, que nós encaramos no dia a dia, aquelas pessoas que efetivamente têm esse olhar de estranhamento e que procuram, né, olhar e brincar com esses elementos, acabam gerando coisas boas como essa do Senhor dos Anéis, e que circulam aí pela internet, e a gente fica se perguntando como é que essas pessoas arrumam tempo para fazer isso. Pois é, gente, aquela famosa frase que eu sempre digo, a vida precisa de pausas, e é nessas divagações que vêm as boas ideias na nossa cabeça. Então tem uma aí, O Senhor dos Pastéis. Olha que interessante, o La Casa de Papel, eu sempre mostro como exemplo nos meus workshops, porque muitas vezes, né, eu sou perguntado a respeito disso. São as pessoas que têm muito repertório, muito cultas, que são capazes de criar. De forma alguma, gente, pelo contrário, o olhar da simplicidade, o olhar simples, é que gera essa possibilidade de fazer combinações muito interessantes como essa para um material de ponto de venda, que no mínimo provoca assim, uma curiosidade do cliente que está circulando, procurando papel higiênico, e encontra dentro de um supermercado uma ideia como essa materializada. Não é legal? É muito bom, e todos nós somos capazes, né, de, jogando uma pitadinha de bom humor, fazendo essas coisas incríveis. Olha aí, mais uma apropriação, né, agora da área da música, né, Wesley Salgadão. Você deve estar pensando, Tadeu, mas e os direitos autorais? Gente, é claro, né, que pode ser até que o estabelecimento tenha algum problema com o Wesley Safadão, mas eu acho que o Wesley Safadão está ganhando também com isso. Porque não há nenhuma ofensa, é uma brincadeira até interessante. Mas, independentemente disso, acho que o que fica aqui é a mensagem de que o mundo vai sempre nos dando ideias, né? Aquelas pessoas que têm a mente preparada sabem captar as ideias e transformar em coisas interessantes como essa que você está vendo aí. Olha aí esse sujeito, gente, ele criou o Barranco. Olha o Barranco, dá uma olhadinha só. Olha a expressão dele querendo dizer para você, e aí, vamos tomar uma juntos? Se beber, não dirija. Aliás, tem outra frase criativa que diz, se beber, não digite, né? Olha aí que interessante, o Barranco. Eu acho incrível como o brasileiro e outros povos, né? Eu sempre digo que a criatividade nasce da carência de recursos e não do excesso. Não é quando a gente tem muito que a gente produz criativamente, é quando a gente está lá embaixo mesmo. E aí surge o barranco, e detalhe, né? O morro aí vai até deixar a bebida um pouquinho mais geladinha. Sorria para a câmera e sorria para o nosso vídeo da coluna Tive uma Ideia. O Tadeu traz para você, gente, essas preciosidades. Uma pessoa que faz algo como isso merece um abraço, não é mesmo? Porque isso torna o nosso dia mais leve. Imagina chegar lá o cara com o pneu furado, louco da vida, que vai chegar atrasado, o raio do pneu furou, e pneu fura, né? Porque ele é de borracha, aquela coisa toda. Chega na borracharia e encontra uma criação dessa. Não tem como esse mau humor não passar. Passa rapidinho, né? A pessoa fala, pô, a pessoa acabou me fazendo bem. Então, a criatividade, além de tudo, essa criatividade que nasce do bom humor, torna o mundo mais leve, e isso a gente está precisando cada vez mais. Né? Olha que interessante, né, gente? Você fala, caramba, se o cara fez isso mesmo, olha, não sei se foi um cara ou uma cara, mas de fato é que resolveu o problema, né? Resolveu o problema da segurança. Quando eu falei para vocês que a criatividade nasce da carência de recursos, é isso, muitas vezes você não tem como colocar outra grade ali, e então, né, vamos colocar a cama, é a saída. Mais uma apropriação, olha que interessante, ali, Churrasco Park, imagina o tamanho desse lanche, né? Quem bate o olho já imagina. E, novamente, a gente chega e isso começa, né, a viralizar, isso vai rapidamente para o mundo da internet, e as pessoas ficam muito curiosas a respeito. Eu estou mostrando aqui alguns, tá, gente? Tem muita coisa nesse mundo da internet propondo essa apropriação do bom humor
As pessoas, quando estão bem-humoradas, elas criam coisas incríveis. Não que quando a gente esteja angustiado, a gente também não crie, né? Nós temos a força transformadora de uma vez assim, precisando, a gente transforma o miojo numa obra-prima, né? Olha aí essa ideia, né? Transformar um carro não mais utilizado, né? como uma churrasqueira, e aluga, né? Transformou em negócio, aluga churrasqueira para festas e eventos, frente do Gol. Nossa, mas quem é que teria coragem de fazer isso? Muita gente tem. Tá? Isso daí, criatividade acaba sendo uma maneira de transformar as suas ideias em fonte de renda. Agora, gente, uma das preciosidades é esse atestado, que é genial. Dá uma olhadinha só. Um atestado para quem vai no boteco ali, o Bar do Devanir. O senhor Wilson esteve no Bar do Devanir das 13h02 até as 14 horas, das 13 horas até as 14, estando apenas em companhia de amigos, aliviando estresse, fadiga e as tensões de um dia difícil. Recomenda-se a este o repouso de 12 horas. Né? E cá entre nós, né, gente? Aí, porra, mas Tadeu, será que isso funciona? Isso não é para funcionar, isso é para ativar o bom humor das pessoas. E no dia a dia, no nosso trabalho, no mundo corporativo, a vida que a gente leva, né, na maquininha de moer carne, pressão por todos os lados, é esse tipo de olhar que faz com que a gente consiga resolver um desafio, tirar da frente um problemão que a gente tem. É o olhar descontraído. Porque quando a gente mostra, muita gente deve estar pensando, mas eu tenho como utilizar isso no meu dia a dia de trabalho? Claro que não especificamente essa ideia, mas você tem como utilizar e deve utilizar o seu bom humor, o seu lado espirituoso diante das adversidades que surgem. A pessoa criativa é aquela que olha para uma adversidade e fala assim, olha, eu vou brincar um pouquinho com você. Eu estou na lama mesmo, e é dali que surgem as saídas, que surgem as soluções. Por exemplo, quando você não tem a cobertura lá no corredor da sua casa, né, onde fica o varal, e você aproveita que tem um guarda-chuva e tem essa solução primorosa que foi colocada ali, de baixo custo, né? Essas soluções muitas vezes são soluções de baixo custo, e você deve estar pensando, ora, mas basta instalar. Ué, e quem não tem grana para instalar a cobertura aí? Como é que a pessoa faz? Então, muitas vezes, quando eu falo, use, né, esse lado, essa forma serena, divertida, lúdica de encarar a vida e as adversidades que a gente tem, todo mundo as tem, diante dos nossos problemas no dia a dia de trabalho, coisas boas como essas vão surgindo. E para não dizer que não falei, né, do trânsito, olha que primor, eu acho, dessas que eu mostrei, essa aqui é a última, né? A gente está usando essa demonstração de criatividade para poder fundamentar a tese central desse meu vídeo, que é a busca, né, pelo bom humor, o nosso lado capaz de brincar com as tragédias, como diria Nietzsche, né? Olhe sua tragédia nos olhos. Tua buzina não me helicopteriza. Olha, não tem como no trânsito, né? A tensão do trânsito, a gente não se divertir um pouquinho e ter um momento de descontração diante de uma imagem como essa. Então, é aqui, gente, essa é a essência, né, desses vídeos, dessas pílulas que a gente traz para vocês aqui. Na coluna Tive uma Ideia. Essas pessoas tiveram muitas ideias e, principalmente, não apenas tiveram, como executaram. Como já disse várias vezes, não adianta você ter ideias incríveis se você não as transforma, se você não as coloca em prática, se você não as transforma em coisas. Então, esse é o ponto de hoje. Lembre-se sempre, fazendo um wrap-up de tudo que nós dissemos, o bom humor é uma grande fonte de criatividade, apesar de que tem dias que a gente acorda assim naquele humor terrível, mas é possível encontrar a saída. E se você tiver num dia daqueles, né, assim, de trabalho, fala, pô, não devia ter saído de casa, não devia ter mexido com isso, vá à internet, te ajuda muito, o mundo lá fora te ajuda muito a encontrar exemplos dessa porção espirituosa que todo ser humano tem dentro de si. Esse é o primeiro ponto, é muito importante. Segundo, não fique preocupado ou preocupada aí em encontrar aquela coisa 100% original. Combinar, copiar, alterar, modificar, rearranjar, inverter também são formas de criatividade e são formas muito eficazes de criatividade diante dos desafios que a gente tem no dia a dia.
Captou? Espero que sim. Guarde com carinho esses exemplos, esses minutos que nós passamos juntos aqui, e principalmente coloque em prática no seu trabalho, porque quando você coloca, você vai ter a recompensa, né, de ter executado e ver que dá certo, que não é só assim coisas geniais que acontecem só com algumas pessoas. Todos nós temos o nosso lado criativo que pode ser desenvolvido, e como eu sempre digo, o mundo está precisando muito. Valeu, até uma próxima. Esse é o Tive uma Ideia de Setembro. Em outubro voltamos com mais novidades para vocês. Valeu!